Bem-vindo ao curso online de Psicanálise. Lição 8. Psicanálise, aplicações e contribuições sociais. A característica essencial do trabalho psicanalítico é o deciframento do inconsciente e a integração de seus conteúdos na consciência. Isto porque são estes conteúdos desconhecidos e inconscientes que determinam, em grande parte, a conduta dos homens e dos grupos, as dificuldades para viver, o mal-estar, o sofrimento. A finalidade deste trabalho investigativo é o autoconhecimento, que possibilita lidar com o sofrimento, criar mecanismos de superação das dificuldades, dos conflitos e dos submetimentos em direção a uma produção humana mais autônoma, criativa e gratificante de cada indivíduo, dos grupos, das instituições. Nesta tarefa, muitas vezes bastante desejada pelo paciente, é necessário que o psicanalista ajude a desmontar, pacientemente, as resistências inconscientes que obstaculizam a passagem dos conteúdos inconscientes para a consciência. A representação social, a ideia da psicanálise, ainda é bastante estereotipada em nosso meio. Associamos a psicanálise com o divã, com o trabalho de consultório excessivamente longo e só possível para as pessoas de alto poder aquisitivo. Esta ideia correspondeu durante muito tempo à prática nesta área, que se restringia exclusivamente ao consultório. Contudo, há várias décadas é possível constatar a contribuição da psicanálise e dos psicanalistas em várias áreas da saúde mental. Historicamente, é importante lembrar a contribuição do psiquiatra e psicanalista D.W. Winnicott, cujos programas radiofônicos transmitidos na Europa durante a Segunda Guerra Mundial orientavam os pais na criação dos filhos, ou a contribuição de Anna Freud para a educação e, mais recentemente, as contribuições de François Dolto e Maud Manoni para o trabalho com crianças e adolescentes em instituições, hospitais, creches, abrigos. Atualmente, e inclusive no Brasil, os psicanalistas estão debatendo o alcance social da prática clínica, visando torná-la acessível a amplos setores da sociedade. Eles também estão voltados para a pesquisa e produção de conhecimentos que possam ser úteis na compreensão de fenômenos sociais graves, como o aumento do envolvimento do adolescente com a criminalidade, o surgimento de novas formas de sofrimento produzidas pelo modo de existência no mundo contemporâneo, as drogadições, a anorexia, a síndrome do pânico, a excessiva medicalização do sofrimento, a sexualização da infância. Enfim, eles procuram compreender os novos modos de subjetivação e de existir, as novas expressões que o sofrimento psíquico assume. A partir desta compreensão e de suas observações, os psicanalistas tentam criar modalidades de intervenção social que visam superar o mal-estar na civilização. Aliás, o próprio Freud, em várias de suas obras, O Mal-Estar na Civilização, Reflexões para o Tempo de Guerra e Morte, coloca questões sociais e ainda atuais como objeto de reflexão, ou seja, nos faz pensar e ver o que mais nos incomoda, a possibilidade constante de dissociação dos vínculos sociais. O método psicanalítico usado para desvendar o real, compreender o sintoma individual ou social e suas determinações, é o interpretativo. No caso da análise individual, o material de trabalho do analista são os sonhos, as associações livres e os atos falhos, os esquecimentos, as substituições de palavras, entre outros. Em cada um desses caminhos de acesso ao inconsciente, o que vale é a história pessoal. Cada palavra, cada símbolo tem um significado particular para cada indivíduo, o qual só pode ser aprendido a partir de sua história, que é absolutamente única e singular. Por isso é que se diz que a cada nova situação realiza-se novamente a experiência inaugurada por Freud no início do século XX. A experiência de tentar descobrir as regiões obscuras da vida psíquica.